Então, né, com o teste da segunda derivada, vamos ao exemplo 3. Determinar os valores máximos e mínimos locais e os pontos de célula, né, da função de variável x e y igual a x² mais y² menos 4xy mais 1. Inicialmente, localizar os pontos críticos, né, derivando parcialmente em relação a x, fica 4x à terceira, né, menos 4y, e derivando parcialmente em relação a y, 4y à terceira menos 4x. Tá aqui. Então, para achar os pontos críticos, né, vamos igualar isso a zero, resolver essa equação. Ok? Então, fica x à terceira menos y igual a zero e y à terceira menos x igual a zero. Ok? Então, para resolver elas, o que é que eu vou fazer? Y para cá, então y igual a x à terceira. Substitui x à terceira aqui, né, no lugar de y. Então vai ficar x à nona menos x, né? X à nona menos x igual a zero. Então coloco x em evidência, ok? Fatorar aqui como diferença de 2 quadrados. Fatora esse aqui também como diferença de 2 quadrados, né? Posso fatorar esse aqui também como diferença de 2 quadrados, só que não vai trazer nada de novo mais, né? Então você vai encontrar aqui as raízes, né? Os valores que zeram esse produto aqui, né? É o próprio zero, ok? É 1, ok? E é menos 1. Ok? Porque menos 1 aqui, ó, né? Menos 1 dá 0. Então é 0, né? 1 e menos 1 aqui, né? Esses dois não tem como zerar. Então, se você substituir aqui, né? X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, você vai encontrar os pares, né? 0, 0, 1, 1 e um negativo e um negativo. Ok? Agora vamos calcular as segundas derivadas parciais, né? Para poder encontrar o d, né? D de xy. Então a segunda parcial com relação a x, né? Então eu derivar isso aqui agora, né? Com relação a x, né? Vai me dar 12x ao quadrado. E a segunda parcial com relação a y vai me dar 12y ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Ok? Esse f de xy é igual para as duas, né? Se eu derivar isso aqui agora com relação a y, eu tenho menos 4. E se eu derivo essa daqui, que foi derivada com relação a y, se eu derivar agora com relação a x, eu tenho menos 4 também, né? Que é o que tenho aqui. Substituindo, né? Então vai ser aqui 12x ao quadrado, ok? Derivada parcial de segunda ordem com relação a x, né? Vezes 12y ao quadrado, derivada parcial de segunda ordem com relação a y, né? Menos, né, a derivada de segunda ordem, né, x e y aqui, ok? Então é menos, né, menos 4 ao quadrado. Então vai dar isso aqui. E agora eu vou aplicar os valores de x e y e ver o que acontece, né? Então, como d, né, em 0 em 0, né, no caso é menor do que 16, né, e no caso é menor do que 0, segue do caso C, né, que do teste da segunda derivada, que a origem é um ponto de célula. Ou seja, f não tem máximo local nem mínimo local no ponto 0, 0. Se eu aplicar o ponto 1, você vai ver que é 128 e é maior do que 0, né? E a derivada de segunda ordem, né, parcialmente em relação a x no ponto 1 é 12 é maior que 0, né? Você vai ver que do caso A, né, do teste, né, que é f de 1 menos 1, f de 1 e 1, que é igual a menos 1, então é um mínimo local, ok? Então tá aqui. Então da mesma forma, né, se você aplicar menos 1 vai dar 128, é maior do que 0. E esse daqui, quando você aplicar no ponto menos 1 na derivada parcial de segunda ordem com relação a x é igual a 12, é maior do que 0. Né? Então esse f de menos 1 também vai ser o mínimo local. Então tá aqui, não é o gráfico de f, você dá uma olhada. Ok? Dois mínimos locais aqui. Então, no mapa de contorno. Então, se você observar o mapa de contorno da função f, do exemplo 3 apresentado, esse mapa aqui, né, você vai observar que as curvas de níveis perto do ponto 1 e 1 e do ponto 1 negativo, negativo, né, elas têm forma oval. Né, e o que é que elas indicam? Né? Indicam que quando nos movemos para longe de 1 em 1 ou de 1 negativo, negativo em qualquer direção, os valores de f crescem. Ou seja, o ponto está aqui. Qualquer direção que eu for,
né, os valores da função, né, que são essas linhas azuis, e seus valores estão aqui representados, né, em qualquer direção os valores vão crescendo, né, enquanto as curvas de nível perto da origem, né, do ponto 00, por outro lado, parecem hipérboles. Ok? Então elas revelam que quando nos movemos para longe da origem, onde o valor de f é 1, os valores de f decrescem em algumas direções, mas crescem em outras, né? Então está aqui, esse 1 aqui é o valor da função, né? Então se eu vier nessa direção, os valores crescem. Se eu vier nessa direção, os valores decrescem. Portanto, o mapa de contorno sugere a presença dos mínimos e do ponto de zero que encontramos no exemplo 3. Então, o exemplo 4. Determine e classifique os pontos críticos da função 10x ao quadrado y menos 5x ao quadrado menos 4y ao quadrado menos x à quarta menos 2y à quarta. Então, determine também um ponto mais alto do gráfico de f. Ou seja, se ela tiver dois pontos de máximo local, um vai ser máximo absoluto. Então as derivadas parciais de primeira ordem são, derivando isso com relação a x de primeira ordem, vai dar 20xy menos 10x menos 4x à terceira. Se eu derivar com relação a y, vai dar 10x ao quadrado menos 8y menos 8y à terceira. Tá aqui. Então, para achar os pontos críticos, precisamos resolver essas equações. Coloco 2x em evidência aqui. Então fica com 2x vezes 10y menos 5 menos 2x ao quadrado igual a 0, que vai ser minha equação 4. E aqui eu divido tudo por 2 e terei 5x ao quadrado menos 4y menos 4y à terceira igual a 0, que será a minha equação 5. Então da equação 4 a gente já vê que x igual a 0 é uma solução. Se x aqui for 0, então x igual a 0 aqui é uma solução. Ok? E 10y menos 5 menos 2x ao quadrado tem que ser igual a 0. Certo? Então, no primeiro caso, em que x é igual a 0, então a equação 5 ela ficaria com, então substituindo aqui, por 0, por 0 aqui, o que é que eu ficaria? Colocando 4y em evidência. Ficaria com menos 4y vezes 1 mais y ao quadrado igual a 0. Então assim, uma dessas soluções, da solução dessa equação, seria y igual a 0. E por sinal, acho que é a única, Então, e temos um ponto crítico, que seria o ponto 00. Então, no segundo caso, 10y menos 5 menos 2x ao quadrado igual a 0, temos o que? Passando x ao quadrado para o outro lado, dividindo por 2, fica x ao quadrado igual a 5y menos 2,5. E substituindo na equação 5, ou seja, esse valor aqui, 5y menos 2,5, eu substituo nessa equação aqui, exatamente aqui. Então, eu vou ficar com 25y menos 12,5 menos 4y menos 4y à terceira igual a 0. Então, logo temos de resolver a equação cúbica. A equação cúbica, que é essa equação aqui, ok? Organizando melhor. Possivelmente tem 3 raízes, Aqui a gente está usando o auxílio, está utilizando a calculadora gráfica para auxiliar. Então, através do gráfico você vai ver que ela tem 3 raízes reais, Por esse expoente aqui, por esse grau, você pode dizer que ela realmente pode ter até 3 raízes reais. Então, se a gente desse zoom, você iria achar as raízes, aproximadas, de menos 2,5452, 0,6468 e 1,8984. Então, como alternativa, poderia-se usar o método de Newton, um programa para localizar raízes, para poder determiná-las. Então, da equação 6, os valores de x correspondentes são dados por x igual a mais ou menos raiz quadrada de 5y menos 2,5, a equação 6 aqui. Ok? Então, se y aproximadamente menos 2,5452, então x não tem valor real correspondente. Por quê? Porque se eu substituir aqui y por esse 2 negativo, 2,5452 negativo, a gente vai ter aqui dentro um valor negativo que não existe solução real para ele, não existe valor real para ela.
Se y é aproximadamente igual a 0,6468, né? Então x, né, aproximadamente igual, né, a mais ou menos, né, 0,8567. E se y, né, for aproximadamente, né, for 1,8984, então x, né, aproximadamente mais ou menos 2,6442, né? Esses três valores de y, né, são justamente esses três valores aqui. Então assim nós temos um total de 5 pontos críticos, né, que são analisados na tabela a seguir. Ok? Nesse caso, todos os valores foram arredondados para duas casas decimais, né? Então, ponto crítico 0 e 0, o valor de f é 0, né? O valor da derivada parcial de segunda ordem em relação a x é 10 negativo e o valor de d é 80, né? Conclusão, então é o máximo local. Se x, não é, for 2,64 ou menos 2,64, né, y 1,90, o valor de f, né, é 8,5, ok? O valor da segunda derivada parcial de x, não é, no ponto vai ser menos 55,93 e o valor de d naquele ponto vai ser 2.488,72, né, que é máximo local, não é? Então, seguindo aquelas regras que a gente já viu, né? Aqueles testes com d, não é, e com o valor da derivada parcial de segunda ordem com relação a x, não é? E se o ponto, não é, mais ou menos 0,86, 0,65, ok? O valor de f é menos 1,48, o valor da segunda derivada parcial de x, né? O valor da derivada parcial de segunda ordem com relação a x é menos 5,87, o valor de d é menos 187,64, né? E naquele caso, né, nesses dois casos aqui, é um ponto de sela. Então, as duas figuras mostram o gráfico de f sob dois pontos de vista diferentes, né? E vemos que a superfície se abre para baixo. Então, está aqui, né, o serviço desse perfil, eixo x, eixo y. Né? Essa nossa figura aqui do lado direito é a visão desse gráfico, né, olhando aqui de frente por y. Né? Então, isso pode ser visto, né, continuando, né, da expressão, né, de f de x e y. Os termos dominantes são menos x à quarta e menos 2y à quarta, né, quando o módulo de x e o módulo de y são grandes. Ok? Então, comparando os valores de f nos máximos locais, vemos que o máximo absoluto de f, não é, o valor absoluto, o máximo valor absoluto da função, não é? Então, no caso aqui, considerando esses dois pontos, né, é aproximadamente 8,50. Ou seja, em outras palavras, os pontos mais altos do gráfico de f, né, são 2,64, 1,90 e 8,5, ou 2,64 negativo, 1,90 e 8,5, não é? Então, olhando para cá mais uma vez, né, tem dois iguais aqui, né, dois pontos de máxima aqui absoluto. Então, os 5 pontos críticos da função f do exemplo 4 estão destacados em azul no mapa de contorno, né? Então, está aqui os 5 pontos críticos. Ok?